Magnanelli Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Magna Podcast. Hoje um podcast especial comemorando e refletindo sobre o Dia Nacional do Surdo. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu sou o Bento Rodrigues e irei ajudar na condução desse podcast. Ok. Hoje temos vários convidados aqui na nossa mesa, né? E vamos chamá-los para se apresentarem. Gostaria de começar com o professor José Mauro. Olá, esse é o meu sinal. O meu nome é José Mauro e eu sou professor de Libras. Esse é o meu sinal e o meu nome é Kathleen e eu sinalizo. Meu sinal é Fabiana e o meu nome é Fabiana. E eu sou estudante da Escola Magnanelli. Obrigado. Olá, eu sou a Bruna, este é o meu sinal e eu sou tradutora e intérprete de Libras aqui do Magnanelli. Olá, meu nome é Karen, meu sinal é Karen e eu sou estudante da Escola Magnanelli. Bacana. Bom, então, agora que todos foram bem apresentados, nós podemos começar, eu acho, né? Bom, na escola aqui nós temos a Kathleen, que é uma aluna surda, né? E a ideia do podcast de hoje é refletir sobre as conquistas, né, da comunidade surda, e por isso nós decidimos fazer, né? Hoje é o Dia Nacional, né, da pessoa da comunidade surda, e achamos interessante refletir um pouquinho, principalmente com os desafios que a Kathleen encontrou aqui na escola. Nós convidamos também as duas amigas, né, da Kathleen, que tem mais proximidade com ela, para a gente refletir junto sobre os desafios do surdo, da pessoa surda, na sala de aula, na convivência diária, né? Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para a Kathleen, para poder discutir, refletir com as pessoas que nos assistem, sobre como foi, né, o aprendizado da linguagem brasileira de sinais, das Libras, né, e como ela acha que isso impactou a vida dela. Então, o instrutor José Mauro, por meio dele eu consegui aprender bastante, o intérprete de Libras Wesley, a intérprete de Libras Bruna, e eu percebi que eu precisava me esforçar. Eu não conhecia a língua de sinais, eu não conhecia as palavras, então eu tive muito incentivo do professor José Mauro, da intérprete Bruna. Eu precisei me esforçar muito estudando em casa, eu levava muita lição para casa. Ok. Uma outra pergunta, Kathleen. Como você tomou consciência que você não escutava, de fato, como os outros estudantes, que era necessário aprender essa linguagem de sinais? Como se deu isso na sala de aula? Então, eu não sabia. Quando eu estava na EMEI, os professores apenas falavam, oralizavam comigo. Eu tinha alguns colegas de classe que estudam comigo até hoje, o Nicolas e o Guilherme, e eu não entendia nada. Então eu tentava gesticular. Então foi muito difícil para mim. A minha avó também tentava gesticular comigo em casa. E depois eu tomei consciência de que eu sou uma pessoa surda. Então eu tive muito apoio também da Tatiane Milanês, do professor José Mauro, da Bruna, intérprete de Libras, e aí eu fui me desenvolvendo cada vez mais. Então essa percepção, ela ocorreu quando eu estava na EMEI, mais ou menos. Que é mais ou menos 6 anos, 5 a 6 anos, mais ou menos. Seis anos de idade.
Mas, na verdade, retificando, eu já estava no Magnanelli, quando eu tomei consciência. Eu não entendia as palavras, eu entendi o que as pessoas falavam. Talvez então com 7 anos, mais ou menos, né? Ok. Olha, então, para quem está nos assistindo agora, perceba a dificuldade da pessoa surda no ambiente escolar. E aí eu queria destacar um ponto, né? Que a presença do professor de Libras, que é o José Mauro, né? Para os nossos ouvintes, o José Mauro, ele é um professor, né, surdo, e ele ensina Libras para os alunos da sala. Os alunos da sala da Bruna, da Kathleen, mas também os alunos de outras salas da escola, né? E a Bruna, especificamente, ela faz um trabalho de intérprete, né, para o aluno surdo, no caso, a Kathleen. Então, a Bruna acompanha a Kathleen nas aulas, auxilia o professor que está ministrando nas aulas e faz a tradução para que a Kathleen possa acompanhar o desenvolvimento das aulas, né? Agora, eu queria perguntar um pouquinho para o professor José Mauro, né, que pudesse falar, como foi essa experiência de ser professor de Libras, né? Porque eu, particularmente, o José Mauro foi o primeiro professor surdo que eu conheci, que eu tive contato, né? E foi muito bacana, porque assim, ele estava me ensinando o meu sinal agora, né? O sinal que demonstra que eu sou o Leandro, né? Era mais ou menos, eu queria que ele repetisse para os ouvintes, para que as pessoas pudessem perceber com que esse sinal. Eu não consegui fazer direito ainda. Então, eu gostaria de destacar que a Kathleen, ela é estudante aqui da escola, e ela, como estudante surda, ela tem que ter uma identidade de cada professor, cada pessoa tem o seu sinal. Então, eu não posso confundir. Por exemplo, tem 2 professores com cavanhaque, o professor de informática e o professor de ciências. Eu não posso confundir, cada um tem que ter o seu sinal específico. O professor Leandro tem esse sinal. Tem outro professor aqui de informática, professor, que também eu vou dar um sinal para ele posteriormente. Mas isso é importante para que a Kathleen saiba a identidade de cada pessoa, de cada funcionário da escola. Tem a professora Monique, de matemática, o professor Leandro, de ciências, a professora de inglês, tem o sinal dela. Então, cada pessoa é identificada pelo seu sinal para que tenha plena comunicação. Então, para vocês verem como é importante a presença do professor José Mauro na escola, nesse trabalho que a prefeitura ela fornece, né, ela disponibiliza, né, essa possibilidade para que os alunos surdos eles possam se desenvolver da mesma forma que os alunos que têm uma condição de ouvinte, né? E aí eu queria perguntar para o José Mauro agora, né, que ele contasse um pouquinho para nós como foi essa experiência de professor de Libras, por que ele decidiu ser professor, se ele o que ele tem achado dos desafios, o que ele acha que já melhorou, o que ele acha que ainda precisa melhorar, né? Dessa uma explanação geral para nós da atuação dele nas escolas. Então, eu percebia a falta, né, a escassez de professores surdos. Então, quando eu comecei a atuar na escola, eu comecei numa escola bilíngue. Para falar a verdade, eu tentei entrar numa escola inclusiva, só que quando eu estudava, quando eu era aluno, foi em 1978, era na época da ditadura militar. Já faz tempo, hein? Até 1992. Então, eu sofri em escola inclusiva, eu fui reprovado. De 1992 para frente, eu comecei a estudar numa escola bilíngue e aí isso abriu a minha mente, porque eu consegui entender as 2 línguas. E eu percebi que existia essa falta. Eu percebi que precisava de um modelo surdo, para que os alunos surdos pudessem se desenvolver cada vez mais com o professor surdo.
Então, eu comecei. Meu primeiro interesse foi para atuar, para lecionar matemática. Só que assim, era muito difícil. As pessoas sabem que tem poucos surdos, né, que dão aula de matemática. Só que esse era o meu alvo, o meu objetivo. Eu queria ser professor de matemática. E aí eu comecei a estudar na faculdade. Só que, qual foi o problema que eu percebi? O problema eu percebi que a sociedade tem um preconceito. Ai, professor de matemática surdo, ele vai ensinar ouvintes? Se não tiver nenhum surdo na sala dele, o que ele vai fazer? Se ele estiver em escola bilíngue, ok. Mas se ele estiver em outra escola, o que ele vai fazer? E daí eu comecei o interesse em estudar letras libras. E eu consegui gratuitamente numa universidade federal, pela UFSC. Eu passei no vestibular e eu ingressei em letras libras e daí eu me encantei a dar aula de libras. Eu não queria nunca mais lecionar matemática, não. Eu gostava de dar aula de matemática, mas eu me encantei. Eu consegui dar aula, ensinar bastante pessoas. Mas assim, o meu principal interesse era letras libras, para que eu pudesse ensinar os alunos surdos a aprender libras como primeira língua. E que quando eles aprendessem libras como primeira língua e já estivessem se comunicando bem, aí eu poderia ensinar matemática para eles. Então, até hoje, eu estou como professor de libras. Porque assim, eu fico muito preocupada com as crianças. Às vezes na escola de inclusão, as crianças ficam sozinhas, crianças surdas. Em casa, o pai e a mãe não sabem Libras, não tem contato com ninguém que sai da Libras. Então tem que ter um modelo, um referencial surdo para que essa criança aprenda a língua dela, a primeira língua dela, que é Libras. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Kathleen, eu fiquei preocupadíssimo com ela. Eu queria muito incentivar ela, que ela aprendesse cada vez mais Libras, que ela acompanhasse a tradução da intérprete de Libras, porque eu sei que não é fácil. O trabalho da Bruna como intérprete de Libras, ela tem que traduzir todas as disciplinas, história, geografia, inglês, matemática, são muitas disciplinas. E a Kathleen tem que entender tudo, ela tem que assimilar tudo, 100%. E ela tem que entender na língua dela. Então não é fácil. São muitas disciplinas, são muitos sinais desconhecidos que a Kathleen ainda não conhecia. Então, agora que eu vejo esse progresso da Kathleen, o quanto ela absorveu de conhecimento, isso é demais. Nós também, os outros professores orais, né, nós também ficamos muito contentes, né, com o desenvolvimento da Kathleen. Nós também conseguimos perceber isso. Né? E você? Então, eu percebi também que a coordenadora, ela ficou muito orgulhosa de ver o meu progresso aqui na escola. E eu fiquei emocionada, eu fico emocionada de lembrar o meu trajeto aqui na escola. Teve a coordenadora do ano passado que se mudou, sinto saudades. Também estamos muito orgulhosos, contentes, cara. Emocionados também, né? Ela tá falando, eu recebi tantos parabéns de tantas pessoas, de tantos amigos. Então, é importante isso. Eu acho assim, essa reflexão de hoje, ela é muito importante para que nós pudéssemos refletir sobre a trajetória de vida da Kathleen, e com certeza é uma trajetória de vida que ela se repete, né, em diversos lares, em diversas salas de aulas aí por esse Brasil, né? E a vivência que o José Mauro trouxe agora é espetacular, né? Porque também é focado, ele disse, né, a trajetória dele como inicialmente professor de matemática, no buscou depois essa sensibilidade em fazer com que os alunos também surdos aprendessem primeiro a linguagem de sinais para depois terem uma vivência com as outras pessoas, né? Então, foi muito importante, né? Muito importante para o nosso grupo aqui enquanto escola, né?
Agora eu queria perguntar para as amigas da Catherine, né, como que tem sido a vivência delas com a presença, após a presença do José Mauro aqui ensinando a linguagem de sinais, depois com a Bruna também fazendo o papel de intérprete, que também ela com certeza auxilia vocês, né, na comunicação com a Catherine, fazendo com que vocês também evoluam na linguagem de sinais. Gostaria que vocês falassem um pouquinho, sintam bem à vontade para falar. Então, no primeiro dia que eu cheguei aqui, já percebi que a Catherine era surda, né? Que tinha a Bruna do lado dela, sinalizando. Eu sempre ficava olhando, entendeu? Eu prestava atenção na lição, mas depois eu prestava atenção nela, como ela sinalizava. Eu achava legal. Aí, eu fui me aproximando mais da Catherine, da Fabiana, né? Fui aprendendo. Aí começou a ter as aulas do professor José Mauro, né? O professor José Mauro começou a ficar com a gente. Aí começou a dar aula toda quinta-feira, a aula do professor Vitor, né? Aí eu gostei muito, comecei a aprender. Aí depois veio a Bruna, né? A Bruna começou a me ensinar também. Eu aprendi mais com a Bruna, o professor Mauro. Aí eu fiquei muito feliz, tipo, eu lembro antes que eu não sabia nada de Libras. Aí hoje em dia eu tenho uma amiga Catherine, né? A Catherine, uma amiga surda, eu fico muito orgulhosa dela. Foi difícil? Você acha assim? Foi difícil aprender? Alguns sinais não são fáceis. Mas a gente não pode desistir, né? A gente ensina, a gente sabe que a gente precisa melhorar aquilo, a gente fica treinando. Eu gostei muito disso. E eu quero aprender cada vez mais da língua. Então, para começar, muito obrigada por me convidar pelo podcast. Então, não conheço a Catherine desde agora, né? Eu conheço a Catherine desde o primeiro ano. Legal. Então, foi assim, a Catherine era uma menina muito sozinha. Às vezes os professores explicavam para ela não entendia nada. Aí eu sentava com ela, eu tentaria explicar a matéria para ela, mas eu não conseguia explicar para ela. Aí no terceiro ano veio um intérprete de Libras, que é o Wesley, foi ensinando para ela Libras, essas coisas, né? E todas as pessoas que olhavam para a Catherine faziam bullying com a Catherine, só porque ela era surda. Então tinha essa questão do bullying. Sim, e eu protegia a Catherine, né, para não deixar ela sozinha. Então, aí desde o quinto ano tinha a pandemia, né, e eu não vim para ensinar Libras. Aí a Bruna veio na pandemia. Aí no sexto ano eu conheci a Bruna, né. No começo eu estranhava um pouco, né. Aí quando a Bruna foi me ensinando os sinais, né, o bom dia, boa tarde, boa noite. Aí no sexto ano o Mauro chegou, não foi? Aí ele foi lá dando aula de Libras, eu comecei a aprender a aula de Libras, e até hoje eu fico com a Catherine. Eu gosto muito de Libras. Ok, olha que bacana, né? Então, com certeza, a vida do José Mauro e da Bruna mudaram tantas relações de vocês com a Catherine e a relação da Catherine com vocês. Sim. Né? Porque vocês agora, de fato, conseguiam se comunicar. Antes não. Impactou muito. Eu gostei muito. Hoje em dia eu lembro que eu tenho uma surda, eu sei Libras, eu consigo ler. Hoje em dia eu fico muito emocionada que a Catherine consegue ler, tá tentando aprender a ler, fazendo contas de matemática. Eu quero que ela seja uma pessoa melhor, não ficar dependendo das pessoas, né, para ajudar ela ajudar sozinha, entendeu? Então, eu me lembro, quando a gente era pequenininha, eu e a Fabiana, eu não conseguia fazer a lição, eu não entendia. E a Fabiana tentava me explicar com alguns gestos. E isso me ajudava. E aí eu me lembro também da professora Dulce, a Fabiana tentando conversar com a professora Dulce, falando que eu precisava aprender Libras, que eu precisava aprender mais coisas. Me lembro disso. E como que é agora, Catherine, a dinâmica com os outros estudantes? Porque, pelo que vocês falaram, a Fabiana, né, e a Karen, elas já estão relativamente avançadas, né, na linguagem de sinais. Mas e os outros estudantes na sua sala? Você acha que eles também têm a mesma preocupação delas em aprendizagem? Não, é muito diferente.
Infelizmente é uma sala muito bagunceira, os professores ficam nervosos, estressados, eu fico nervosa, tem muita briga. E eu falo para eles, parem com isso, vem pra cá, vem aprender Libras, só que eles não querem. E eu sei que isso no futuro vai fazer falta. Então, isso demonstra que é um desafio, né? Na sala de aula, uma sala de aula tão heterogênea que nós temos na rede municipal, né, de ensino, e que a cada dia, né, são superações que temos que realizar. Né? A Kathleen, fazendo esse relato dela, ela nos mostra, nos chama a atenção para as dificuldades que a comunidade surda ainda enfrenta, né, no ambiente escolar. Realmente é muito difícil. Lá na nossa sala, infelizmente, eles dão de ombros, eles não querem saber. E isso não é algo de agora. Eu lembro do ano passado, era a mesma situação. Ninguém queria saber, eles ficavam conversando, os professores se estressavam. A gente pedia atenção. Eu falava para eles vir aprender Libras comigo. Eu queria. Só que ninguém queria. Ninguém queria saber. E isso foi no 6º ano. Só que continua até hoje. É muito É triste, é sofrido. É muito difícil, né? Porque a Kathleen só tem a gente de amiga. Eu queria que a Kathleen tivesse mais amigas, essas coisas. Eles tentam aprender, mas é falta de preguiça, sabe? De comunicar com a Kathleen. Eles não só xingam a Kathleen às vezes. Entendi. Então, esse relato é um relato verdadeiro, que mostra as dificuldades na sala de aula, né? Mas assim, se a gente pensar nos avanços que nós tivemos até agora, eu queria que o José Mauro falasse um pouquinho, se possível, né, do que ele tem percebido já de avanço nesse período, por exemplo, nos últimos 10 ou 5 anos, o que ele acha que mudou, assim, para melhor, né, que já aconteceu e melhorou, e quais são os objetivos ainda que necessitam ser alcançados. Então, aqui na Escola Magna Nelly, essa escola nunca foi uma escola que falou assim, olha, não vamos contratar intérprete de Libras, infelizmente a gente não tem, desculpa Kathleen, não. É uma escola que sempre lutou. Por exemplo, quando eu dava aula para Kathleen, só de quinta-feira, eu solicitei para a escola que eu passasse mais tempo com a Kathleen, com a turma dela, do que com os outros alunos ouvintes das outras salas, porque ela precisa de um professor que fale na língua dela. Antes, como que funcionava? Eu vinha 2 dias, segunda e terça. Eu dava aula para ela e dava aula para as outras turmas ouvintes. Só que depois foi tirado um dia, eu comecei a vir só um dia na semana. E aí os alunos ouvintes ficaram tristes. Eles falaram, e agora? A gente vai avançar no nosso ensino ou vai voltar? Então, assim, o que eu acho que precisava melhorar é não ter essa mudança, não diminuir a quantidade de dias do professor de Libras estar presente na escola, que o professor de Libras consiga passar sempre o máximo de tempo com o aluno surdo. Então, eu conversei aqui na escola, eu falei assim, olha, a Kathleen, ela tem esse direito. Só que, assim, infelizmente, o problema está na estrutura, está no sistema, porque na nossa DRE tem pouquíssimos instrutores de Libras, então um instrutor de Libras ele tem que se dividir em várias escolas. Mas o que eu penso? O que é importante? Seria importante juntar todos os alunos surdos como se fosse um polo, uma escola polo, que todos os alunos surdos viessem para a mesma escola, que a Kathleen pudesse ter contato com outros alunos surdos, ter outros colegas, que eles possam aprender com ela também. Então, eu continuo, essa é a minha luta, né? Para que todos consigam interagir com a Kathleen, que ela aprenda Libras como primeira língua, que os ouvintes aprendam Libras como segunda língua. Então, eu acho que é isso que ainda falta melhorar. Não pode só, olha, a gente
a aluna surda não vai ter mais aula com o professor de Libras e agora só os alunos ouvintes. Ou então, olha, os alunos ouvintes não vão ter mais aula com o professor de Libras. É triste, porque a gente tem que se dividir em várias escolas e acaba prejudicando a aluna surda. Esse que é o problema. Então, acho que é isso que precisava mudar na educação. Então, É verdade. Isso que o professor explicou, eu concordo. Eu, como surda, e tendo um professor surdo, é diferente do que eu, como surda, tendo um professor ouvinte que vai estar oralizando e eu não vou estar entendendo nada. Ele pode estar mexendo a boca ali na minha frente que eu não vou estar entendendo nada. Já teve professoras que falaram comigo assim, desse jeito, e a minha colega teve que dar um toque. Olha, ela é surda, ela só se comunica em língua de sinais, só se comunica em Libras, mas aí a professora ou o professor não sabe Libras para falar comigo. E aí, às vezes, o professor também fala, então não posso fazer nada. Então é triste, é difícil. Acho que todos precisavam aprender Libras. Aproveitando, as meninas, né, falaram, a Karen e a Diana falaram que a sala, de uma forma geral, né, fora as duas, não sabem Libras, né, os outros estudantes. Se houvessem mais aulas de Libras, se tivesse continuado, né, da forma que estava, mais aulas durante a semana para os outros alunos ouvintes aprenderem Libras, será que o ambiente na sala de aula não melhoraria, né? Inclusive na parte de comunicação com a Kathleen, talvez até na comunicação entre eles, uma comunicação não violenta, uma comunicação mais afetuosa? Então, depende. Por quê? Alguns alunos, né, algumas crianças, elas veem Libras e falam, é tão difícil. Por exemplo, quando uma criança ela começa a aprender inglês. Começa a aprender inglês, aprende, pode se comunicar. Ela já está pronta para falar inglês? Ainda não. É um exemplo, né? Só um exemplo. Será que ela vai ter alguma pessoa para ela treinar inglês aqui, algum nativo? Vai ser difícil. Mas se ela aprender Libras, se tiver um nativo da língua, uma pessoa surda, aí vai ser mais fácil para ela treinar. É difícil vir uma pessoa de fora que fala inglês para cá, para que a gente consiga treinar o inglês com ele. Então, às vezes as pessoas falam assim, Libras é tão difícil quanto inglês. Só que pode aparecer uma pessoa surda que vai facilitar muito mais a comunicação, o aprendizado, porque aqui no Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas surdas. Eu sei assim que a gente não pode obrigar o aluno, né? Você vai aprender Libras. Depende de cada um tem o seu perfil, alguns gostam, outros não. Então, a gente orienta, você tem que aprender Libras para se comunicar com sua colega surda, ou lá fora, você pode ajudar a sociedade. É isso que eu acho, eu não posso obrigar. Olha, para vocês verem, esse número que o José Mauro trouxe, não sabia, mais de 10 milhões de surdos no Brasil, né? Então isso reforça a importância de todos aprenderem os Libras, né? Inclusive eu. Né? Então, já fazendo um puxão de orelha para mim mesmo, né? Eu tento aprender Libras, para inclusive se comunicar com a Kathleen de uma forma mais efetiva, e com outros alunos que porventura a escola venha a receber que sejam surdos também, né? Então, contar um relato, eu viajei, eu fui para um lugar de praia, de piscina, e eu achei tão legal que lá eu encontrei uma pessoa que sabia Libras, que conseguiu conversar comigo. Primeiro eu encontrei uma outra pessoa que não sabia Libras, e essa pessoa falou, peraí, você é surda, eu vou chamar minha amiga, ela sabe Libras. E a amiga dela veio, falou comigo, você é surda? Sim, eu sou surda. Você é quieta? Eu estudo lá no Magranelli. Você conhece o professor José Mauro? Ele é professor e ele é oralizado, ele também consegue se comunicar oralmente. E aí ela ficou encantada. E eu fiquei emocionada também de encontrar com ela. Aí eu falei pra ela, você já ouviu falar da escola Celso Rafael, que é um polo bilíngue? É lá onde o professor José Mauro está trabalhando. Bacana. Bom, agora eu queria que, se possível, a Bruna, ela está fazendo o meio de campo para nós, né? Fazendo papel de intérprete. Mas eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência dela na escola, né? Um pouquinho da experiência de vida dela, se ela quisesse,
algo que pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, da sua atuação aqui na escola, como você viu o seu papel aqui como intérprete, no caso específico para a Kathleen, mas para outros estudantes com os quais você já tenha trabalhado. Fala pra gente um pouquinho, Bruno. Então, eu vou tentar falar e finalizar ao mesmo tempo. Pode acontecer uma falha. Se acontecer, releva. Eu comecei aqui no Magnanelli e no ano de 2021. A Kathleen, ela estava no 5º ano, só que estava no período de pandemia. Então, a Kathleen vinha de vez em quando. Ela começou a vir mais já no mês de novembro de 2021. E aí, quando eu comecei a interagir com a Kathleen, eu percebi que ela sabia sinais básicos. Por exemplo, banheiro, água, o sinal dela, Kathleen, coisas básicas. Mas, por exemplo, eu perguntava qual é a diferença de mãe e mulher? Aí a Kathleen não sabia me responder. Conceito de vários sinais, a Kathleen não sabia. E aí, assim, acabou o ano. No ano seguinte, no 6º ano, eu consegui dar andamento num trabalho melhor com a Kathleen, porque ela vinha todos os dias. E aí, assim, eu fazia o papel de tradução e interpretação, mas acabava também precisando ensinar Libras para ela. Porque, por exemplo, se eu chegasse e simplesmente fizesse a tradução em Libras e ela não conhecesse os sinais, para ela não ia ter isso, não ia ter efeito nenhum, não ia surtir efeito nenhum. E aí a Kathleen foi aprendendo língua de sinais, muito, muito inteligente, inteligentíssima, muito esforçada, muito guerreira, tá de parabéns. E aí no finalzinho do ano, ela já estava bem mais avançada em língua de sinais, e a Fabiana também, sempre junto com a Kathleen, falava, vamos Fabiana, vamos treinar a língua de sinais. E era muito legal, porque aí a Kathleen tinha alguém para interagir, para conversar, né, em Libras. E aí no ano seguinte, no 6º ano, veio o professor José Mauro. E assim, uma experiência maravilhosa de trabalhar com um professor surdo, modelo, referência, e é muito diferente. Foi minha primeira vez trabalhando com um professor surdo na mesma escola. Foi minha primeira experiência. Então, assim, foi muito bom, porque ele me passava muitas dicas, muitas ideias. Ajudava a Kathleen também, principalmente para ela aprender a ler, a escrever, português como segunda língua. Então, assim, a experiência aqui no Magnanelli tem sido muito boa e tem sido, assim, Tem sido demais poder ver a Kathleen evoluindo, aprendendo Libras, que é a língua dela como primeira língua, e também aprendendo português como segunda língua. E também percebendo o apoio dos professores, da gestão, todo mundo sempre apoia. As amigas que se esforçam para aprender Libras, para se comunicar com ela. Assim, eu fico muito feliz de ver isso. Eu já trabalhei em outras escolas com aluno surdo, mas eu não via esse engajamento da escola, dos alunos, não via esse engajamento. E aqui eu vejo, de todos, professores, gestão, e principalmente das colegas de classe, que eu acho que para a Kathleen isso faz toda a diferença. Legal. Acho que é isso. Kathleen, o que você deseja para o seu futuro? O que você visualiza para o seu futuro, agora que você tem avançado na linguagem de sinais? O que você pensa? Onde a Kathleen quer estar, por exemplo, daqui 5, 10 anos? Então, eu quero ser professora de Libras. Eu tenho esse desejo e eu me espelho muito no professor José Mauro. E eu quero trabalhar com a minha amiga Fabiana, ela como intérprete de Libras e eu como professora de Libras. E você, Fabiana, o que você acha dessa ideia, Já estou vendo que vocês estão caçando futuro juntas, né?
Eu acho uma experiência muito legal, porque vai ser igual o Mauro e a Bruna, né? Tipo, cada um apoiando o outro, tipo, ensinando, essas coisas, né? Vai ser muito legal trabalhar com surdo, ensinar outras línguas, as pessoas, olha, ela sabe Libras, entendeu? Você, Karen, você acha que também vislumbra no futuro, assim, se dedicando a Libras, quer fazer outra coisa? Como vocês se visualizam daqui a 5, 10 anos com a sua relação com a Kathleen? É o seguinte, Leandro, eu como conheci a Kathleen, eu não quero, tipo, pode acontecer alguma coisa que 10, 5 anos na frente, né? Mas eu não quero perder a amizade da Kathleen. Como a Fabiana, não quero. Aí eu quero sempre estar, eu quero ser atriz como você. Mas eu não quero ser uma atriz comum, eu quero ser uma atriz que sabe Libras, que eu vou poder comunicar com surdos, com colegas surdos, trabalho. Vou conseguir traduzir intérprete de Libras, só que na TV, nos filmes, né? Para surdos assistirem também. E eu acho muito legal esse futuro que a Fabiana e a Kathleen estão traçando juntas, né? A Fabiana como intérprete de Libras e a Kathleen como professora. Essa opção bacana, né? Bom, acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que a gente tentou trazer aqui hoje, nessa reflexão do nosso tempo. Mas estamos muito contentes, né, com o que foi relatado, qual a experiência que vocês puderam nos trazer, compartilhar conosco, compartilhar com quem vai assistir esse vídeo depois, né? E acho que só destaca a importância de se aprender Libras, destaca a importância do professor de Libras dentro da sala de aula para o aluno surdo, mas também para os alunos ouvintes. Destaca a importância do papel que a Bruna realiza como intérprete, que muitas vezes ela, mesmo no depoimento dela, deixou claro que ela muitas vezes também faz papel de professora de Libras, ensinando, né? E destaca o quão importante é para nós, todos como sociedade, acolher a comunidade surda, e para isso acho que nós temos que buscar realmente o aprendizado em Libras, né? Ter empatia, ter paciência, né? E buscar ajudar ao máximo as pessoas, né? Agora eu queria deixar um espaço livre para que as pessoas aqui, a Fabiana, a Karen, a Bruna, a Kathleen, o professor José Mauro, pudessem dar um recado final para as pessoas que estão nos assistindo. Só para finalizar, eu queria agradecer a Bruna, o professor Mauro, as minhas amigas que sempre me apoiaram no meu futuro, né? E obrigada também quem está assistindo o podcast, que a Kathleen vai ficar muito feliz. Muito bom. Bom, eu queria também agradecer, né, o professor Leandro, a Bruna, todos que estão aqui pelo podcast, minha primeira vez, né? E eu também estou muito feliz com o pessoal que está assistindo, né? Que vai ser muito importante para a Kathleen. Ela vai poder se ver na internet, falar, olha, eu sou surdo, mas eu consegui, eu estou conseguindo. Você não pode desistir, Kathleen, continua. E eu quero ser uma pessoa que está aqui te apoiando. Você vai falar, nossa, ela é minha amiga, ela está me apoiando, ela é uma amiga de verdade. Isso, né? A Kathleen ou o José Mauro? Então, eu gostaria de agradecer ao Leandro pelo convite aqui no podcast. Hoje, como um dia especial, comemoração ao Dia Nacional do Surdo, né? Eu e a Kathleen, somos só nós dois? Não, todos vocês fazem parte da nossa comunidade surda, em especial a todos nós. Eu gostaria de parabenizar também pelo dia 26, o Dia Nacional do Surdo, agradecê-los por estarem assistindo hoje. Muito obrigada a todos. Queria agradecer pela ideia assim, muito legal do professor Leandro de preparar esse podcast hoje no Dia Nacional do Surdo, né? Para não passar em branco, não deixar batido. E agradecer aqui a escola Magnanelli, né, por apoiar esse projeto, tá apoiando todas as nossas ideias para o mês de setembro, que é um mês especial para a comunidade surda. E é isso. É isso, pessoal, né? Então, sempre lembrando que esse podcast é uma idealização do professor Ivan, professor Mauro, Edinho, professor Leandro,
E para mim foi uma honra poder participar dessa mesa de reflexões. Espero que esse vídeo possa inspirar outras pessoas, né? Assim como me inspirou também. Ok? Tchau, pessoal. Até o próximo Magna Podcast. Fechou? Foi bom, né? Ai, foi ótimo. Bom, agora é esse programa para os próximos, né? Que legal. Gostou, Kevin? Gostei.